Shabbat Shalom, meus irmãos. O tema da mensagem de hoje é permaneça na posição que Hashem o constituiu. Permaneça na posição que Hashem o constituiu. Vamos orar? Pai amado, no nome de Yeshua HaMashiach, eu agradeço a Ti pela Tua palavra, agradeço ao Senhor pela Tua condução em nossas vidas, pelo Teu cuidar, Pai. E eu peço ao Senhor que fale conosco como o Senhor já tem falado, Pai. Nós carecemos de ouvir a Tua voz. Em nome de Yeshua, capacita-me a transmitir a Tua palavra. E para isso, Pai, eu careço da Tua Ruach. E ajude também os meus irmãos a ouvirem, a receberem e a reter cada um a sua parte, a parte que cabe a si. E para isso, meus irmãos também carecem da Tua Ruach, Pai. Que a Tua Ruach esteja entre nós, permeando, Hashem, as nossas vidas, no nome de Yeshua HaMashiach. É o que eu te peço, Pai, que assim seja, assim seja. Tema da mensagem: permaneça na posição que Hashem o constituiu. Irmãos, a porção dessa semana, a paraxá dessa semana, ela começa com Hashem ordenando Moshe e Aharon a fazerem o censo, a contagem dos homens com mais de 20 anos sujeitos ao serviço militar. E após este censo, irmãos, nós vemos Hashem organizando, nós vemos Hashem posicionando cada tribo, cada clã com os seus respectivos líderes na posição que cada um, a partir daquele momento, estaria vivendo e servindo a Hashem, nosso Pai Todo-Poderoso. E nós também vemos ali, irmãos, na paraxá, os levitas, neste primeiro momento, eles não haviam sido contados neste censo, pois eles eram separados ao serviço no Mishkan, no tabernáculo. Mas, posteriormente, Hashem ordenou que Moshe e Aharon também fizessem o censo deles, e da mesma forma, após o censo, Hashem os posicionou, cada clã da tribo de Levi, em suas respectivas posições, de acordo com as suas responsabilidades e o compromisso do serviço ao povo diante de Hashem. Irmãos, Hashem, ele é muito organizado e muito ordeiro. E após ter libertado o seu povo, ele começa o trabalho de constituir Israel como nação santa e separada. E eu posso observar e ver o mesmo sendo realizado na nossa vida, através deste ministério. Houve um tempo em que vivíamos como escravos. Muitos outros, não eram nem povos de Hashem. Mas o amor e a misericórdia dele através de Yeshua nos alcançou. E hoje todos nós, cada alma ocupa uma posição em seu chamado. Cada vida, cada equação é extremamente importante no corpo do Mashiach. 1 Coríntios, nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 14, diz assim: do mesmo modo que há apenas um corpo com muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, constituem um só corpo, também é assim com o Messias. Por meio de um único Espírito, todos fomos imersos num único corpo, judeus ou gentios, escravos ou livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Na verdade, o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Nós fomos chamados para fazer parte deste corpo. E é maravilhoso, irmãos, observar que aonde se encontra hoje cada vida, cada casa, cada querrilá, é uma luz, uma parte deste corpo. É um destacamento, um exército posicionado por Hashem. E que permaneçamos firmes, irmãos, neste chamado, em nossa posição. Que a Ruach HaKodesh revele a você a importância de permanecer em sua posição e em unidade com cada alma. Porque sempre, meu irmão e minha irmã, sempre que alguma parte do corpo está com algum problema, sofrendo, o corpo todo também estará sofrendo. Irmãos, a terra toda está sendo chacoalhada. E no decorrer da nossa caminhada na Emuná, nossa caminhada da fé,
Nós podemos nos deparar com muitos intempéries, muitas situações adversas, muitas investidas, propostas de Hassatã com o objetivo de nos remover da posição a qual Hashem nos chamou e nos separar da família a qual nós somos constituídos para caminharmos juntos. Se observarmos mais de perto a porção dessa semana, nós veremos que um dos propósitos do censo e de toda a organização e reposicionamento que se deu, porque, irmãos, até aquele momento todo mundo estava vivendo ali próximo do tabernáculo da sua melhor forma. Mas chegou o momento que havia necessidade desse reposicionamento, desta organização. E o propósito deste censo, de tudo isso, irmãos, foi para criar mais unidade, mais proximidade entre as vidas e do eterno, e não para separar as vidas. Ficando claro para que cada alma, irmãos, ficando claro para nós que cada alma ali é importante. Cada alma conta, pois neste censo, irmãos, eles tinham de dizer os seus nomes, eles não eram apenas um número. Eles tinham de dizer os seus nomes, eles eram conhecidos pelos nomes. Você também, eu e você, irmãos, nós somos muito, muito importantes para o Senhor. Porque, meu irmão e minha irmã, Ele conhece você pelo seu nome. E Ele te chama pelo seu nome. E existem momentos, irmãos, que nós somos também acometidos por situações que parecem como um empurrão repentino tentando nos jogar para longe do nosso propósito, do nosso chamado. Por isso é importante nós estarmos atentos, vigilantes para não sermos lançados ou arrastados para fora da nossa posição. Qualquer um de nós, meu irmão e minha irmã, fora da nossa área de segurança está em risco de situações contrárias que Hashem não tem para que nós enfrentemos. Talvez a sua equação tenha saído do caminho. E se esse é o caso, retorne. Corrija o seu caminhar, porque o desejo de Hashem para nós é de bem e não de mal. É muito importante neste tempo, mais do que em nenhum outro, irmãos, que permaneçamos firmes na posição cumprindo o nosso chamado. Um outro ponto importante é que no período da nossa caminhada na Emuná, também vamos nos deparar com Hashem, o Senhor dos Exércitos, trabalhando para posicionar, para organizar e colocar em ordem o acampamento. Da mesma forma que nós observamos nessa porção, na paraxá dessa semana. Porque, irmãos, assim como Hashem fez no deserto, é necessário que haja ordem, é necessário que haja organização e unidade para que Ele esteja caminhando conosco, entre nós. Então, mesmo que consideremos, meu irmão e minha irmã, sermos poucos em número, nada nos será impossível. Nós caminharemos nesta terra em vitória. E aonde, irmãos, podemos constatar que Hashem realiza, sempre que necessário, este posicionamento, esta organização do povo dele? Aonde? No deserto. Meu irmão, minha irmã, o local em que Hashem normalmente trabalha em nossas vidas é no deserto. E se você constatou que você está atravessando por um deserto hoje, busque saber rápido que Hashem, através de Yeshua, o grande general, deseja organizar e te posicionar para que você esteja com a vida em ordem e junto, unido ao acampamento em ordem, podendo então exercer o poder da unidade e em identidade celestial, seguir no poder desta filiação maravilhosa em Mashiach Yeshua. Bamidbar Números capítulo 1, versículo 52 diz assim: o restante de Israel deverá acampar grupo por grupo, cada homem com seu estandarte. É importante todos estarmos próximos, irmãos, ao nosso estandarte para sermos identificados. Quem tem identidade com Yeshua tem poder e autoridade. E o que existe, meu irmão e minha irmã, o que existe hoje de mais valioso e mais poderoso? O que há de mais poderoso hoje? O amor, irmãos. E quem é o amor? Hashem.
em Cânticos dos Cânticos, Shir Hashirim, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz. Cântico dos Cânticos 2, 4. Ele me leva à sala de banquetes. Seu estandarte sobre mim é o amor. Irmãos, imaginem alguém querendo entrar em um outro país, mas não tem o seu documento de identificação. Isso não vai dar certo. Não vai funcionar. Ou mesmo alguém em seu país de origem, com uma boa intenção, entrar num hospital e tentar ajudar a realizar operações e cirurgias, querendo salvar vidas, mas sem estar gabaritado, capacitado. O que ocorrerá se alguém não tiver essa identidade para operar nesse sistema, irmãos? Ela sofrerá sérias consequências sem autoridade ou autorização para isso. Assim, nós também precisamos estar sempre com nossa identidade clara, para que tenhamos êxito diante das hostes celestiais. Mashiach, meu irmão, minha irmã, é a nossa identidade. E nós temos um exemplo, irmãos, maravilhoso sobre essa questão. Atos Poderosos da Ruach HaKodesh. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 19, versículos 13 a 16. Olha o perigo de você não estar em identidade, não ter Yeshua como a sua identidade. Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 19, versículos 13 a 16. Então alguns judeus exorcistas que viajavam de um lugar para outro tentaram fazer uso do nome de Yeshua em relação às pessoas com espíritos malignos. Eles diziam: eu o exorcizo no nome de Yeshua, anunciado por Shaul. Certa vez, presta atenção, 7 irmãos, 7 homens, 7 filhos de um Kohen Gadol chamado Skeva estavam agindo dessa forma, e o espírito maligno respondeu-lhes: conheço Yeshua, sei quem é Shaul, mas e vocês, quem são? O homem com espírito maligno caiu sobre eles, subjugou-os e os espancou tão severamente que eles correram para casa nus e sangrando. Isto é muito sério, irmãos. Fora da posição, longe do estandarte da nossa bandeira, sem a identificação e a autoridade de Mashiach Yeshua sobre nós, não teremos como operar nessa terra, e muito menos movermos as coisas em favor das vidas e em nosso favor nas regiões espirituais. Fora da posição, irmãos, é a certeza de sofrimento, prejuízos, dor e destruição. Hashem não tem isso para você. Ele não tem isso para nenhum de nós, irmãos, o seu povo. Pode acontecer também de nós atravessarmos por alguma dificuldade, sofrermos algum golpe nessa guerra a qual nós estamos. Nós não somos mais inocentes nisso, irmãos. Nós estamos diante de uma guerra. E pode acontecer de nós sofrermos algum revés. Mas, irmãos, quando as coisas começam a dar errado repentinamente, quando começam a acontecer situações de prejuízos seguidos, é então o momento de correr e buscar saber aonde se errou, aonde nós saímos da posição e corrermos para corrigir e retornar. Por isso é muito importante estarmos sensíveis à voz da Ruach HaKodesh, que é mansa e suave. E aos sinais, meus irmãos, pois as coisas elas dão sinais de que algo não vai bem. E termos a humildade e a coragem de reconhecer, retornar, confiar em Hashem e obedecê-lo. Quanto antes nós corrigirmos, irmãos, antes voltaremos para o curso correto da nossa vida. Pois haverão momentos em que estar na posição, meu irmão, minha irmã, será obedecer à voz de Hashem, até para se mover de onde está e marchar para outro lugar. Em outros momentos vai ser fique aí onde você está, ou resistir ao pecado, ter coragem diante de desafios,
ou permanecer em fidelidade. Por isso é importante estar sensível à voz da Ruach HaKodesh, irmãos, tendo cuidado, atenção para não estarmos sendo conduzidos pelo desejo ou mesmo a terrível teimosia do nosso coração. Temos nas Escrituras, irmãos, exemplos maravilhosos de pessoas que permaneceram na sua posição e eu gostaria de compartilhar alguns com vocês. O primeiro é Bereshit e Gênesis, capítulo 12. Gênesis, Bereshit, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 4, a parte A. Diz assim: E Adonai disse a Avram: Saia de seu país, afaste-te de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Versículo 4, parte A. Então Abraham partiu, como Adonai lhe disse. E aqui nós vemos Abraham na sua posição exercendo emuná, ele exercia fé e obediência a Hashem. Agora, se formos ainda em Bereshit, capítulo 39, versículos 7 e 8, parte A também, veja uma outra situação de alguém que permaneceu na sua posição, diante de um outro tipo de desafio. Bereshit, Gênesis, capítulo 39, versículo 7 e 8, parte A. Com o passar do tempo, um dia a mulher do seu senhor pôs os olhos em Yosef e disse: Durma comigo. Versículo 8, parte A apenas, mas ele se recusou. Agora, se formos para o versículo 10, a questão continua. No entanto, ela continuou a pressioná-lo dia após dia. Mesmo assim, ele não deu ouvidos a ela. Yosef recusou-se a dormir com ela e até mesmo a estar com ela. Contudo, certo dia, quando ele se dirigiu à casa para fazer o seu trabalho e nenhum dos homens que vivia na casa estava ali, ela o agarrou pela túnica e disse: Durma comigo. Mas ele fugiu, deixando sua túnica em sua mão, e conseguiu sair de lá. Até aqui, irmãos. Neste caso, nós podemos observar Yosef se posicionando em integridade e santidade diante de Hashem e não cedendo à sedução do pecado que tenazmente o assediava. Já no livro de Daniel, irmãos, no capítulo 6, nós observamos que este homem permaneceu em sua posição, tendo uma postura de fidelidade em seu relacionamento com Hashem e como um intercessor, continuou orando 3 vezes ao dia, mesmo diante da ameaça de ser jogado na cova dos leões. E pelo fato de ele ter sido fiel, Hashem o salvou dos seus perseguidores. Ainda outro exemplo, irmãos, a rainha Esther teve um posicionamento de coragem ao interceder em favor do seu povo, arriscando a própria vida para salvar a sua nação da destruição. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vá, reúna todos os judeus que encontrar em Xuxam e faça-os jejuar por mim, sem comer e beber por 3 dias completos. Também eu e as meninas que me servem jejuaremos do mesmo modo. Então irei ao rei o que é contra a lei, e se eu perecer, pereci. Mas nós bem sabemos, irmãos, que este posicionamento de coragem foi o início da vitória do povo de Hashem contra aquele terrível mal que havia se levantado. A forma como nós nos posicionamos em todas as áreas da nossa vida, seja no campo espiritual, físico ou emocional, vai determinar o bem ou o mal, a vitória ou a derrota em nossa vida. Porque, irmãos, eu pude ver pessoas sentenciadas ao afastamento do sagrado. Eu pude ver isto. Pessoas que haviam sido sentenciadas, irmãos, a serem afastadas, estarem próximos ao sagrado. E elas foram aproximadas e promovidas por causa da conduta de retornar. Mas eu também vi pessoas chamadas para uma posição de confiança diante de Hashem e se apartarem do sagrado por conta do seu posicionamento. A posição dos Leviim, irmãos, os levitas, era ao redor do Mishkan, do tabernáculo. E olha que maravilhoso isso. Levi é união. E eles estavam ao redor do Mishkan, e eles eram o primeiro contato ao redor do sagrado.
E depois deles, então, as tribos se estabeleciam. Mas há, meu irmão e minha irmã, um lugar de proximidade para cada um de nós, para cada vida de Hashem, em honra. Os Levim cuidavam do povo espiritualmente, e o povo cuidava dos Levim em questões materiais e também na defesa contra o exército inimigo. Compreendo, irmãos, todos somos importantes e valiosos neste único corpo, cada um na sua posição. E os Levim ali, irmãos, era o elo de unidade entre o povo e Hashem. Para nós concluirmos, irmãos, você pode hoje estar enfrentando algum tipo de adversidade que tem te deixado prostrado, prostrada. E essa é uma posição que nós não podemos estar se nós quisermos ouvir o falar de Hashem. Em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, veja o que o Senhor diz para este homem. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Ele me disse: ser humano, levante-se, eu quero falar com você. Irmãos, houve um tempo na minha vida que eu estava atravessando um momento muito difícil. E eu estava tentando lutar. E no momento que eu me senti prostrado, irmãos, num dia pela manhã em oração com o Senhor me disse: se levante e não saia da sua posição. Irmãos, imediatamente eu recebi força da parte da Ruach HaKodesh. Eu pude ver espiritualmente o meu corpo ficando na posição correta, irmãos, de cabeça erguida. E imediatamente, irmãos, eu comecei a lutar contra aquela terrível luta a qual eu estava atravessando. E, irmãos, o fato de eu ter obedecido ao Senhor, confiado nele, hoje eu estou desfrutando daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, porque Ele trouxe a informação. Mas cabe a mim e a você confiarmos no que Ele fala para nós e nos posicionarmos de tal. Se posicione você, confie no Senhor. Um outro relato, irmãos, maravilhoso do trabalhar do Senhor pelo povo que se posicionou da forma correta, está em Divrei Hayamim Bet, e eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos. Que maravilhoso como o Senhor trabalha por aqueles, irmãos, que estão na posição correta. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler inicialmente do versículo 1 ao 4. Diz assim: algum tempo depois, o povo de Moabe e o povo de Amon, com outros Amonim, vieram para lutar contra Jehoshafat. Foi dito a Jehoshafat: um imenso exército de além do Mar Morto, de Aram, está no caminho para lutar contra ti. Exatamente agora, eles estão em Hatzatson Tamar, ou seja, em Gedi. E Jehoshafat ficou com medo. Então determinou buscar Adonai. Ele proclamou um jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se para buscar, eles se reuniram para buscar socorro da parte de Hashem. Eles vieram de todas as cidades de Judá para buscar a Adonai. Irmãos, é isto que é esperado de nós diante de um grande desafio. Nos posicionar em unidade, compartilhando a situação como fez Jehoshafat e como fizeram o povo de Judá. Eles se reuniram para buscar quem podia socorrer. E eles não foi uma ação de se separar e buscar a sua própria solução. Agora vejam o versículo 9 desse mesmo texto. Versículo 9. Se a calamidade nos atingir, tal como a guerra, o juízo, a doença ou a fome, nós permaneceremos diante desta casa, ou seja, diante de ti. O rei, irmãos, estava orando aqui ao Senhor. Permaneceremos diante de ti, já que o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos resgatarás. Vamos pular agora para o versículo 13. Todo o povo de Judá permaneceu diante de Adonai com seus bebês, suas esposas e seus filhos.
Agora vejam, irmãos, o versículo 14 nos mostra a importância de estarmos na posição em pé, buscando a Hashem para ouvi-lo e não prostrados. Versículo 14. Então, no meio da congregação, o espírito de Adonai veio sobre Yahziel, o filho de Zechariahu, o filho de Benaia, o filho de Iriel, o filho de Matania, o Levi dos descendentes de Asaf. Ele disse: ouça todo o povo de Judá, vocês que vivem em Jerusalém, e o rei Jeoshafat. Eis o que Adonai está dizendo a vocês: não tenham medo, nem se angustiem por causa dessa horda, porque a batalha não é de vocês, mas de Hashem, irmãos. Ele deseja lutar por nós. Nós não teremos de lutar, irmãos, mas nós precisamos, é necessário estar na nossa posição. E aí então, seguindo a leitura, versículo 16, aí vem a instrução do que fazer. Versículo 16, amanhã desçam contra eles, eles virão pela Tzitsis, e vocês os encontrarão no final do vade, diante do deserto de Ieruel. Vocês não precisarão nem mesmo lutar essa batalha, apenas tomem suas posições. E Judá e Jerusalém permaneceram imóveis. Permaneceram imóveis. E vejam como Adonai os libertará. Permaneçam imóveis e vejam como Adonai os libertará. Não tenham medo, nem se angustiem. Amanhã saiam contra eles, porque Adonai está com vocês. Versículo 18. E Jeoshafat abaixou a cabeça, prostrando-se com o rosto em terra. Enquanto isso, todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante de Adonai, adorando Adonai. E os Leviim dos descendentes do Quehat e dos descendentes do Corri levantaram-se e louvaram Adonai, o Elohim de Israel, até o limite das suas vozes. Este é o posicionamento, irmãos, que devemos ter. Versículo 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram cedo e foram ao deserto de Tecoa. Eles obedeceram. O Senhor trouxe instrução, eles obedeceram. Enquanto partiam, e Jeoshafat pôs-se em pé e lhes disse: ouçam-me, Judá, e vocês, habitantes de Jerusalém, confiem em Adonai, seu Elohim, e vocês serão salvos. Confiem em seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Irmãos, o texto segue com um maravilhoso relato da grande confusão entre o exército inimigo que o Senhor trouxe, onde eles se mataram entre si, irmãos. Nenhum inimigo sobrou vivo, sem que o povo precisasse lutar, irmãos. E após a vitória, eles passaram 3 dias, meus irmãos, 3 dias ajuntando os espólios. 3 dias, irmãos. Este é o nosso Elohim. Não há, irmãos, nada que é impossível para Ele. Diante do que você está agora? Apenas permaneça na sua posição e confie nele. O Senhor, Ele não só nos dá a vitória, irmãos. Ele não dá apenas a vitória para o povo dele, mas Ele provê o sustento e a prosperidade em todas as esferas da vida dos seus filhos. Creia, confie e permaneça na sua posição. Não deixe de orar, não deixe de louvar. Jejue, busque ao Senhor. Se posicione. O Senhor trouxe isso para mim, irmãos. Eu estava sem forças, eu queria lutar, mas eu estava me prostrando e o Senhor me disse: fique de pé, não saia da sua posição e lute pela sua casa, pela sua família. Hoje, irmãos, eu e a minha família estamos desfrutando do bem do Senhor, porque o inimigo ele foi envergonhado e o nome do Senhor não foi envergonhado, porque eu dizia: Senhor, o teu nome não seja envergonhado na minha vida, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Mas quando ele trouxe a instrução, eu tive que confiar nele e obedecê-lo. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, meus irmãos, que assim seja. A nossa próxima atividade, pelo calendário de Israel, Shavuot está este ano
Será no pôr do sol da próxima terça-feira, dia 11/6. O serviço de Shavuot iniciará com transmissão pela internet em nome de Yeshua às 18h30. Pai amado, em nome de Yeshua HaMashiach, eu elevo diante de Ti, Pai, este povo. Hashem, eu apresento diante do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, visita cada vida neste momento, Pai. O interior dos meus irmãos, Pai. O que cada um está vivendo neste momento, Pai. Pai, esse exército que se levantou, Pai, contra este rei, era muito grande, Pai. Ele sentiu medo, Senhor, mas ele foi buscar ao Senhor. Ele conclamou as pessoas, Pai, e o povo se uniu. Pai, ajude os meus irmãos a se unirem. Pai, diante das situações adversas, nós somos desafiados a buscar a nossa própria solução. Cada um, Pai, pode aí tentar sair correndo, Hashem, tentando resolver a situação. Pai, ajude-nos a fazer como o Senhor nos falou aqui hoje, Pai, a nos agarrarmos, estarmos unidos, Pai, compartilhando um com o outro as nossas dificuldades, os nossos temores, Pai, e em unidade como o povo esteve aqui, Pai, orando, louvando, jejuando, Pai, todos fizeram isso. Pai, o Senhor não derrotou apenas o inimigo, mas o Senhor os abençoou, porque eles escolheram, Pai, todos os bens do inimigo. O Senhor concedeu isso a eles. Ajude os teus filhinhos, Pai, a confiar em Ti. Pai, como é difícil, eu passei por isso, eu lembro como se fosse hoje, Pai, o Senhor me ensinando a confiar no Senhor. Ajude-nos, Pai, pois é nos momentos que nós não vemos saída, em que nós pensamos que tudo está acabado, que o Senhor nos convida para nós aprendermos a confiar em Ti, que tem cuidado de nós, Pai. Pai, se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Pai, tem feito nós estarmos de pé. Pai, eu estava hoje ali, Pai, durante o serviço, dizendo isso para o Senhor. Pai, obrigado por eu ter chegado até aqui de pé. Pai, que nunca saia dos nossos olhos, do nosso coração, o reconhecimento que somente estamos aqui de pé, com vida, Pai, caminhando, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado. Pai, ajude os meus irmãos, as minhas irmãs, a abrirem o coração, Pai. Pai, houve uma época que o Senhor me admoestou, o Senhor disse para mim corrigir os meus passos. Pai, eu aqui nesta casa, de joelhos, Pai, diante daqueles que o Senhor te instituiu como profeta sobre a minha vida, como líderes, eu disse para o Senhor que eu não iria sair dos seus pés, Pai. Eu tinha duas decisões a tomar: sair correndo com raiva dos teus profetas, do Senhor, ou eu permanecer, me humilhar e pedir perdão e corrigir a minha vida, Pai. E eu decidi corrigir a minha vida. E hoje eu sei, Pai, que eu só estou aqui trazendo esta palavra que é do Senhor, porque o Senhor me confirmou essa palavra. Eu pedi para o Senhor confirmar essa palavra no decorrer dessa semana. O Senhor não confirmou apenas uma vez, Pai, mas mais do que 3 vezes. Ajude-nos, Pai, a nos humilharmos, porque, Pai, o Senhor honra aquele que se humilha, mas, Pai, orgulhoso, aquele que segue na teimosia do coração, o Senhor abate, é o que a Tua palavra diz. Pai, o Senhor não tem isso para o Teu povo. Ajude-nos, Hashem, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para nós, porque eu tenho desfrutado, e eu sei que o Senhor tem muito mais, Pai. Capacita-nos, prepara-nos para estarmos aptos e adequados para receber todo o bem, Pai, espiritual, emocional, físico, saúde, bens, Pai, que o Senhor tem para a nossa vida nesta terra. Mas nós, Pai, carecemos de estar com a estrutura correta sobre a rocha, na posição a qual o Senhor nos chamou, adequados, Pai. Então nós viveremos o melhor do Senhor nesta terra, mesmo o mundo estando em caos, Pai, porque o Senhor, a Tua palavra não mente, o Senhor não é mentiroso. O Senhor tem dito para nós, Pai, que o Senhor tem felicidade, alegria e bem para nós, mesmo neste tempo da terra em caos. Ajude os meus irmãos, as minhas irmãs, Pai, a não olharem para as circunstâncias, mas olharem para o Senhor. Pai, quando Kefa começou a olhar para a tempestade, para o mar, ele se esqueceu até que ele sabia nadar, Pai. Mas o Senhor, pela Tua misericórdia, através de Yeshua, pegou pela mão. Pegue os meus irmãos neste dia, Mashiach, e levante os Teus filhos e coloque-os na posição a qual cada um deve estar. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Shabbat Shalom, que o Senhor tenha falado com vocês aí, né, sobre essa situação da gente persistir.
E dependendo da situação, claro, a terra inteira está vivendo situações de muita dificuldade em todas as áreas. Muitas pessoas perdendo emprego, outras perdendo sua saúde, casamentos até entre irmãos sendo desfeitos, muita tristeza no coração do nosso Pai. E claro, muitas vezes o nosso desejo é desistir, parar. Moshe, eu estava lendo hoje pela manhã, um homem tranquilo, calmo. A Escritura fala que não tinha ninguém tão manso quanto Moshe na terra. Homem comum, né? Yeshua também, nosso Senhor e Salvador, um homem extremamente manso, calmo. E numa situação, Moshe estava cansado. Muita pressão, muita opressão. E veio um abatimento sobre ele. Ele queria desistir. Moshe queria desistir da própria vida. Bamidbar, Números, capítulo 11, versículo 10 a 18. Depois você lê com calma. Só que ele não correu para a morte. Ele não correu para a morte. Ele queria morrer. Mas ele não correu para a morte. Ele correu para Hashem. E ele confessou para Hashem como estava angustiado, pesado, tudo aquilo sobre a vida dele. E Hashem providenciou a solução para ele, irmãos. Está lá, leia, eu recomendo. Bamidbar, Números, capítulo 11, 10 a 18. Leia com calma, medite. Moshe, um homem calmo, tranquilo, cansou, desejou desistir da própria vida. Eu não sei o que você está passando, não importa. Todo mundo está vivendo algum tipo de dificuldade. Todo mundo nessa terra. Vivendo situações que fala, puxa, como é que vai ser amanhã? Yeshua fala, olha, o mal do dia já nos basta. Melhor a gente não ficar fazendo muita conta para o dia seguinte. Confiar no Senhor. Não sei o que você está passando, mas se você tiver desejo de morrer, corre para o Senhor. Abra o teu coração, conte para Ele. Mas não corra para a morte. O Senhor tem solução. Até para a morte. Que o Senhor possa ter falado com vocês poderosamente. Em nome de Yeshua. Nós não podemos desistir. Não importa qual seja a situação. Para ver milagre, a gente precisa estar numa situação que demanda vermos o milagre. Mas essa é a posição que muitas vezes nós não queremos estar.